Amém? Seja bem-vindo à família missionária. É uma alegria de ter você aqui conosco. E este lugar não é apenas uma igreja, é uma casa, é uma família. É um lugar onde Jesus opera milagres, transforma, também renova e salva. É um lugar onde Jesus faz com que você possa ter uma nova história, um novo recomeço. Amém? Que Deus assim possa te abençoar nesta noite. E antes de iniciarmos a ministração, desejo orar pelos dízimos e pelas ofertas depositadas aqui no altar nesta noite. Obrigado, Deus, pela oportunidade de depositarmos os nossos dízimos e ofertas. E sabemos, ó Deus, que tudo é teu, somos apenas mordomos, administradores daquilo que chega em nossas mãos, Pai. Obrigado pela tua provisão. E sabemos, ó Deus, que nada tem nos faltado. Continua abençoando cada um dos que chegaram esta noite e contribuíram para a tua casa, no nome do Senhor Jesus. Amém? Nesta noite, eu convido você a meditar um pouco, a refletir um pouco na palavra de Deus. E o nosso tema é bastante interessante. E você vê aí na tela, ver para crer, crer para ver. Em primeiro momento eu quero falar, ver para crer. Possivelmente você já escutou alguém com a expressão, eu só acredito vendo. Talvez foi um sonho que você falou há um tempo atrás e alguém disse assim, eu só acredito vendo. Uma casa que você desejava conquistar, um carro ou um emprego, e alguém duvidando da sua capacidade, de onde você poderia chegar, você certamente ouviu alguém dizer, eu só acredito vendo. E é uma expressão que nos acompanha todos os dias. No mundo natural, no mundo que vivemos, é tão normal a gente ouvir isso todos os dias, de pessoas. Recentemente, quando o pastor publicamente anunciou oficialmente aqui o grande projeto que Deus está entregando nas nossas mãos, a visão que Deus tem para esta igreja, certamente, pastor, alguém falou, eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Pois continue vendo o que Deus está fazendo. Agora tome cuidado para você não ficar fora do arraial. Tome cuidado para você ficar de fora das bênçãos que Ele quer derramar sobre a vida do seu povo. Eu só acredito vendo. Mas é tão natural a gente ouvir isso. Mas o que há de errado nisso? Não tem nada de errado, porque no mundo natural, a ordem é essa, a sequência da ordem é essa, é ver para crer. Ao contrário do reino de Deus, o reino dos céus, que vem na contramão, aí a gente risca, ver para crer, e aí profetiza, creia para ver. Creia para ver. No mundo espiritual, para você receber o sobrenatural, viver o sobrenatural, você precisa ter fé. E fé não é a força do pensamento, como alguém dizem, alguém fala, alguém diz. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Ou seja, o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui nesta noite para ativar a sua fé. A sua fé. E eu espero que nesta noite você possa conscientizar
que para ir até o Senhor Jesus é preciso ter fé. As pessoas que foram ao seu encontro tiveram fé e foram salvos. E infelizmente muitas pessoas se apegam somente ao que se vê e caem nas armadilhas da vida, na incredulidade. Mas nesta noite eu quero falar de fé, que você possa crer para ver. Na contramão do mundo natural está o mundo espiritual, que embora seja visível, mas ele é real. Assim como Jesus está presente neste lugar, você não está vendo, mas você pode sentir a sua presença. Você pode sentir a sua presença neste lugar. E olha o que a Bíblia diz para afirmar o que eu estou dizendo. João capítulo 20, versículo 29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Esse diálogo foi com Tomé, e você já conhece quem foi Tomé. Tomé é aquele que duvidou ao saber que Jesus havia ressuscitado. Disse: vem cá, Tomé, coloca o teu dedo aqui, aqui, onde a lança perfurou aqui, coloca aqui teu dedo. E aí Tomé caiu em si. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. E um privilégio tão grande ao lermos essa passagem é que, na verdade, mais de quase 2000 anos, essa palavra continua sendo fiel, ela não passará. E ela diz muito mais aqui: porque me viu, você creu. Felizes, bem-aventurados é os que não viram e creram. Você que crê na palavra de Deus, você é bem-aventurado, você é feliz, porque você não viu os milagres que Jesus operou, você não viu Jesus na cruz, você não viu a ressurreição, mas você está aqui presente e crê em tudo isso, na palavra de Deus. Olha o que diz a segunda carta aos Coríntios, Paulo reafirmando sobre fé: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aquilo que vemos não é fé, é algo tão natural. Mas nesta noite eu quero que o Espírito Santo de Deus possa ativar a sua fé. Veja o que diz Martin Luther King Jr., um pensamento bem interessante, que diz: a fé está dando o primeiro passo, mesmo quando você não vê a escada inteira. É como você estivesse caminhando no escuro, aparentemente, mas o Senhor está iluminando os seus passos. É aquilo que ainda você não viu com os seus olhos naturais, mas você tenha certeza de que já aconteceu. O sobrenatural já aconteceu. E para viver, para crer, para ver, porque eu creio, eu quero chamar a sua atenção no capítulo 15 de Gênesis, alguns versículos de 1 a 6, que diz assim: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão continuou: tu não me destes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: esse será o seu herdeiro. Diga comigo: esse será o seu herdeiro. Se Deus falando para Abraão, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse: olha, Abraão, olha para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a tua posteridade, ou a tua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Que Deus aplique em nossos corações esses versículos
que relata a história de um homem que é conhecido como Abraão. Abraão, o nosso pai na fé. Mas mesmo ele sendo considerado um homem pai na fé, o patriarca, ele também teve as suas dificuldades. E mesmo crendo nas palavras do Senhor, ele passou por alguns momentos. E eu desejo nesta noite trazer 3 pontos importantes: crer para ver, para viver numa fé dentro de uma plenitude dentro da palavra de Deus, conforme Gênesis capítulo 15, os versículos de 1 a 6. Porque creio, em primeiro lugar, abrirei meu coração na intimidade com Deus. Abrirei meu coração na intimidade com Deus. O versículo 2 e 3 diz: mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, quem me darás se continuo sem filho? E o herdeiro que possui é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, o servo da minha casa será o meu herdeiro. 2 pontos importantes aqui que eu trago nesta passagem: se continuo sem filhos, e um servo da minha casa será o meu herdeiro. Dá a entender, queridos irmãos, que Abraão, durante a sua jornada de fé, ele entra num momento de crise, um momento difícil, um momento de conflito, de dúvidas, incertezas, inquietações, até mesmo precipitações. E aí, quando eu leio na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus me chama a atenção para trazer em memória uma introspectiva para a minha vida, que eu também não sou diferente. Como humano, temos emoções, embora tendo razão, mas o que Abraão estava vivendo era uma situação de que ele já estava velho, e Deus havia prometido a ele um filho, e desse filho ele faria dessa descendência uma grande nação. Uma grande nação. Mas o tempo foi passando. Isso quando Abraão tinha, em média, já chegando aos seus 85 anos, e agora com quase 100 anos, a promessa não havia se cumprido. Eu não sei quanto tempo você tem uma promessa de Deus, mas não se desespere, aquiete o seu coração. No momento certo, na hora certa, Deus vai enviar a resposta para você. As promessas vão se cumprir. E o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui para eu te dizer que as promessas do Senhor Jesus para a sua vida ainda estão de pé. Estão de pé as promessas para a sua vida, para a sua família. E olha, queridos irmãos, tantas inquietações, mas se você estivesse no lugar de Abraão, o que você faria? Olha, eu não queria estar na pele de Abraão. Não queria estar na pele de Abraão. Mas algo interessante, queridos irmãos, que Abraão, se ele tivesse em pleno século 21, ele não iria para as redes sociais desabafar. Ele não iria para as redes sociais desabafar e dizer que Deus estava demorando com as promessas. E que está demorando, parece que não vai chegar o dia. Não. Não. Sabe para onde ele foi? Sabe para onde ele foi? Ele abriu seu coração para a intimidade com Deus. Ele foi lá no secreto. E o que a Bíblia diz assim, ó, vai lá no teu quarto, aquele lugar secretinho lá, e fala com Deus. Sabe por quê? Com Ele não tem formalidade. Com Ele você pode rasgar a sua alma. Você não precisa maquiar nada.
Você não precisa maquiar nada. Muitas pessoas estão vivendo de aparência. Diante de Deus, meu filho, você precisa rasgar. Você tem a liberdade de rasgar a sua alma, dizer o que sente. Sabe por quê? Porque Ele escuta a gente, olha para a gente sem julgamento. Rasgue sua alma diante de Deus. É dele que vem o socorro, é dele que vem o refrigério. Leandro Borges, um poeta, levita, ele diz nas suas letras, na sua poesia, em versos e canções, ele diz: eu vou chorar para Deus, vou contar tudo para Deus, vou fechar a porta do meu quarto e ficar sós com Deus, só Ele e eu, e mais ninguém. A quem você tem contado os seus conflitos, as suas angústias, as suas dúvidas, os seus segredos? Você já passou por uma crise de fé? Ah, mas pregador, você acabou de dizer que Abraão é considerado o pai da fé. É o pai da fé. Só que a gente tem que reconhecer a nossa humanidade. Abraão poderia muito bem chegar lá como religioso e dar um discurso para Deus, Deus soberano, Deus. Não, ele chegou e contou as suas queixas. Olha o que diz Tiago Barbosa: a intimidade com Deus não priva as dificuldades, mas sim capacita para enfrentá-las. Vai ter momento que Deus vai acelerar o processo, como aconteceu com Ana. Ana pediu um filho, depois de um ano, o filho nasceu. Vai ter momento que Deus vai trabalhar, mas trabalhar como? Trabalhar no meu caráter, trabalhar no meu coração, quem sabe trabalhar no meu temperamento. Mas uma coisa é certa: se Ele cumpriu, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A palavra de Deus diz assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Apesar das fraquezas de Abraão, sua fé se mantém firme, e essa perseverança é fundamental, pois nos ensina que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar em Deus, apesar de dúvidas, incertezas, inquietações, inclusive precipitações. Capítulo 16, vem aí uma precipitação de Abraão. Tomou outra mulher, mas aquele não era o herdeiro. Embora também, dentro das suas dúvidas, ele disse: Deus, olha, estou vivendo, olha lá os meus servos, eles têm filho e eu não tenho. E eu vou terminar realmente, um servo da minha casa ser o meu herdeiro. Ah, queridos irmãos, a promessa de Deus a Abraão não era apenas uma questão de descendência, mas também de identidade e propósito. Herança, naquele tempo, era algo precioso. Ter uma descendência era algo precioso, porque tinha origem, identidade, e acima de tudo, era um propósito cumprido na vida, as promessas de Deus na vida das famílias. Então, Abraão abriu seu coração na intimidade com Deus. Em segundo lugar, porque creio, recusarei as soluções da incredulidade. Veja o versículo 4, do capítulo 15 ainda. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Diga comigo. Mais forte. Seu herdeiro. Sabe por quê? Porque a última palavra vem dos céus. A última palavra vem dos céus. Talvez você chegou aqui neste lugar e ouviu alguém dizer que alguém da família está doente.
e a medicina já desenganou. Já desenganou. Alguém que está desempregado, alguém disse, olha, não tem emprego na cidade. E outras coisas fora da possibilidade do olhar humano. Mas eu quero dizer para você que a última palavra vem de Deus. E se você crer, nesta noite, você vai ver a glória de Deus. Deus desafiou o plano B de Abraão e Sara. E Ele deseja também desafiar o seu plano, que talvez não esteja fora dos seus planos, dos planos de Deus. Desafiou o plano B de Abraão e Sara, porque Abraão já tinha imaginado, já tinha decretado que o seu servo seria o verdadeiro herdeiro. Mas Deus falou, esse não será o seu herdeiro. A promessa já está se cumprindo, já está sendo gerada. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus está gerando promessas nesta noite. Não se escandalize do que eu vou estar dizendo nesta noite, mas quem sabe você vai sair grávido das promessas de Deus nesta noite. Quem sabe? Queridos, veja o que diz, orem. A função da oração não é influenciar Deus, mas sim mudar a natureza daquele que ora. Abraão entrou com uma perspectiva humana, de impossibilidades, mesmo dedicando-se um tempo para Deus, em falar com Deus, mas ele saiu lá com outra perspectiva. Desejo também nesta noite que, se você chegou a este lugar com uma perspectiva talvez negativa, eu espero que você saia aqui diferente do que como você chegou a este lugar. O Espírito Santo de Deus, Ele fala a cada coração nesta noite e diz que Abraão não só falou com Deus, mas ele ouviu a voz de Deus. Não basta apenas falar com Deus. E a oração é uma conversa. A oração é uma conversa. É um diálogo. E Abraão conversou com Deus, derramou todas as suas lágrimas diante de Deus, e Deus ouviu e respondeu a Abraão. Lembre-se e creia, a última palavra vem dos céus. Saia daqui consciente de que, se creres, verás a glória de Deus. Em terceiro e último lugar, porque creio, viverei em eterna aliança com Deus. Viverei em eterna aliança com Deus. O versículo 9, ainda do capítulo 15, versos 9 e 10, respondeu o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Isso aqui era um ritual de como as pessoas, as tribos, os reis faziam uma aliança, sacrifício de uma aliança. Mas percebo também que esta aliança, ela precisa ser de mão dupla, via de mão dupla. Se é um casamento, o homem não vai
prometer que vai amar, proteger, guardar, ser fiel a apenas Ele. São ambos direitos e obrigações. Mas na passagem bíblica nos chama a atenção é que apenas Deus, com seu fogo consumidor, passou pelo meio daquele sacrifício e queimou o sacrifício. E aí eu entendo por quê. Porque só Deus passou no meio e não Abraão. Porque a aliança que ele fez com Abraão foi uma aliança eterna, uma aliança infalível, uma aliança imutável. Porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde Abraão poderia falhar, e como falhou. E por isso que ele fez aliança com Abraão. É tanto que hoje nós somos, pela fé, descendentes de Abraão, pela fé. Viverei a eterna aliança com Deus, e para viver essa eterna aliança eu preciso primeiro fazer essa aliança com Ele. E fazer aliança com Deus é preciso renunciar a algo, renunciar ao mundo, renunciar ao pecado. Não se pode viver ou servir a dois senhores. Eu preciso proteger a minha aliança com Deus diante do caos que o mundo está vivendo, com seus princípios e valores caídos. Mas também viverei essa eterna aliança descansando na presença de Deus. Ele diz: lance todas as seus anseios, ansiedades sobre Jesus, que vai cuidar de você. E não duvide que Deus cumprirá a sua promessa com essa aliança. E foi assim com Abraão. Capítulo 21, a promessa, Isaac nasceu e a palavra se cumpriu, e a palavra se cumprirá, porque ele é fiel e verdadeira. Mas Deus fez um lembrete a Abraão: Abraão, vou te abençoar, vou fazer a tua descendência assim como as estrelas que estão nos céus, como a areia da praia. Mas tem um detalhe, Abraão: ser tu uma bênção. E ser uma bênção é viver na direção de Deus. Ser uma bênção é viver uma vida plena na presença de Deus, servindo ao Senhor Jesus, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Como diz o pastor Eliezer Pacheco, a aliança é uma via de mão dupla que deve ser percorrida por você e Deus, lado a lado, na mesma direção. Na mesma direção. E eu desejo nesta noite que você possa seguir esta aliança na mesma direção. Sabe por quê? Porque nessa aliança Ele prometeu a vida eterna. Ele prometeu que estaria o Consolador, o Espírito Santo, estaria conosco até a consumação do século. Nessa aliança também Ele prometeu a vida eterna, que um dia voltaria para nos buscar. Juntos estaremos juntos com Ele para todo o sempre. Enquanto o ministério louvor estará louvando a Deus,